Olá, meus queridos amigos e amigas, que bom estarmos aqui juntos mais uma vez para a leitura da Palavra de Deus. E hoje vamos encerrar a leitura do livro de Neemias, um livro que não falou só sobre muros, né? Mas sobre fé, sobre coragem, oração, obediência. E é um fim que nos lembra que manter o coração no lugar certo exige vigilância constante, não é mesmo? Porque recomeçar é importante, mas permanecer firme é o verdadeiro desafio. Então, a gente vai começar essa leitura com uma oração. Vamos lá? Fechem seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e por estarmos aqui mais uma vez para lermos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por tudo o que aprendemos nesse livro de Neemias. Vimos que o Senhor restaura, que o Senhor guia e fortalece, mas também entendemos que precisamos vigiar e não relaxar na caminhada. Nos ajuda, Senhor, a viver com gratidão, com firmeza e com o coração sempre alinhado contigo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bíblia aberta, Neemias, capítulo 12. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém. Estes são os sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, este e os seus irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam diante deles, cada qual no seu serviço. Jesua gerou Joiaquim, Joiaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiada, Joiada gerou Jonatas e Jonatas gerou Jadua. Nos dias de Joiaquim foram os sacerdotes chefes de famílias, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram inscritos como chefes de famílias Joiada, Joanã e Jadua, bem como os sacerdotes até o reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes de famílias no livro das Crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles ficavam diante deles para louvarem e darem graça segundo o mandato de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e guardavam os depósitos dos portões. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. A dedicação das muralhas. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, liras e harpas. Reuniram-se os cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, bem como de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos e depois purificaram o povo, os portões e a muralha. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita sobre a muralha, em direção ao portão do monturo.
Atrás deles ia Osaías e a metade das autoridades de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Também alguns dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e os seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles. À entrada do portão da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde a muralha se eleva por sobre a casa de Davi, até o portão das águas do lado leste. O segundo coro foi na direção oposta, e eu o seguia com metade do povo, sobre a muralha, passando pela Torre dos Fornos até a muralha larga. E desde o portão de Efraim passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes, pela torre de Ananel, pela torre dos 100, até o portão do gado, e pararam junto ao portão da guarda. Então os dois coros pararam na casa de Deus, e o mesmo fizemos eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias iam com as suas trombetas, e também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E os cantores se faziam ouvir sobre a direção de Jezraías. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. A manutenção dos sacerdotes e levitas. Ainda no mesmo dia foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para recolherem nelas, dos campos ao redor das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores e porteiros faziam o seu serviço, segundo o mandato de Davi e de seu filho Salomão. Pois já no passado, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefe dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia. Também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Os estrangeiros são afastados de Israel. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Tobias é expulso do templo. Antes disto, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente, era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. A manutenção dos levitas é restaurada. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores, que faziam o serviço, tinham fugido, cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei, por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos, pus Selemias, o sacerdote, Zadoque, o escrivão, e um levita chamado Pedaías.
Como assistente deles, pus Anã, filho de Zacu, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Lembra-te de mim, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu serviço. A observância do sábado é restabelecida. Naqueles dias, vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado, traziam para Jerusalém vinho, uvas e figo e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos nesse dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro, que traziam peixes e todo tipo de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é essa que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Eu os repreendi e lhes disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante não voltaram mais no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia de sábado. Também nisto, lembra-te de mim, ó meu Deus, tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Condenação do casamento misto. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos, e os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. Por isso eu o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. As reformas de Neemias. Assim eu os purifiquei de tudo o que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Como é bom ler a Bíblia, né, gente? Eu gosto muito de ler a Bíblia. Eu acho que vocês já perceberam. E sei que vocês também gostam, porque se estão aqui é porque gostam de ler a Bíblia, né? E encerramos então a leitura de Neemias e percebemos que a reconstrução não termina quando os muros estão de pé. A luta continua no coração, mas decisões diárias na fidelidade quando ninguém está olhando, não é verdade? Que a nossa vida também seja marcada por compromissos, reverência e constância. Que não apenas comecemos bem, mas terminemos firmes com o Senhor no centro de tudo. Fiquem com Deus, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês e até amanhã.